A noite começou com uma decisão simples, mas tudo o que veio depois transformou um vídeo de investigação numa confissão perigosa. Olá, eu sou a Laura e este vídeo é diferente de tudo o que já publiquei no canal. Se estás a ouvir até ao fim, é porque eu decidi não proteger o nome da minha própria família. A luz fria do estúdio improvisado iluminava apenas metade do rosto de Laura, deixando a outra metade mergulhada na sombra, como se ela própria estivesse dividida. Este episódio de histórias de fantasmas curtas pode ser o último e talvez nem devesse existir. Alguns ficheiros desapareceram sozinhos, outros ficaram corrompidos, mas o que resta é suficiente para mostrar o que nunca devia ter sido esquecido. Hoje vais descer comigo até uma aldeia quase engolida pela água e vais ouvir vozes que não aceitam continuar caladas. A câmara aproximava-se lentamente do rosto de Laura, e por um segundo o reflexo nos olhos dela parecia mostrar uma sala de aula inundada. Antes de começarmos, pega aí aos computadores, apaga as luzes à tua volta e lembra-te que não nos pesam mais do que pedras. Vamos voltar àquela noite de novembro, no norte de Portugal, junto a uma barragem que sempre me disseram ser motivo de orgulho. A estrada estreita serpenteava entre montes escuros, que cotados contra um céu sem estrelas, e o lago da barragem estendia-se como um metal imóvel à direita do carro. A sério te queres chamar isto no fim de novembro, com este frio e ainda por cima no internato velho a cair aos bocados? Miguel, o operador de câmara do canal, falava num tom meio brincalhão, meio fatigado, mas os olhos atentos dele não perdiam um único detalhe da paisagem. É precisamente por ser novembro e por quase ninguém querer vir aqui que o episódio pode ficar tão forte. Além disso, o nível da água está mais baixo por causa da manutenção e isso não acontece todos os anos. Sim, oportunidade única, conteúdo exclusivo, algoritmo feliz, eu já sei o discurso todo. Mas se eu escorregar para dentro daquela água, vais pelo menos dedicar um vídeo, não vai-se. Se tu caís ali dentro, até os fantasmas desta barragem vão fugir a nadar. A tentativa de humor de Laura mantinha tom médio, mas por dentro ela contava as curvas da estrada com quem conta passa até no julgamento. Este criança, ao ouvir a falar da barragem, não como um lugar maldito, mas como um troféu da família. O avô tinha sido engenheiro-chefe de obra e os corredores da casa onde cresceu estavam cheios de fotografias emoluradas de betão, cabos e capacetes. Sabes, durante anos eu decorei datas e números sobre a barragem, sem nunca me perguntarem se eu queria orgulhar-me dela. Pelo menos tens uma história da Virgem convincente para um canal de fantasmas. É exatamente isso que me assusta, porque quanto mais eu investigo, mais sinto que a minha história de origem pode ser a origem de outra coisa. Ela não dizia a palavra culpa, mas o silêncio depois da frase pesava tanto como ela. Quando o carro finalmente saía da estrada principal e entrou na aldeia, parecia que alguém tinha baixado o volume do mundo. As casas de pedra, muitas delas vazias, alinhavam-se ao longo de uma rua estreita e mais abaixo o lago estendia-se numa superfície escura, sem reflexos. No meio da água erguia-se a ponta de uma torre de igreja, com as janelas sem vidro, como órbitas vazias a olhar o céu. Nisto é mais deprimente ao vivo do que nas fotos de esquiza. Ou mais autêntico, dependendo de como olhas para isto. Autêntico é uma palavra bonita para dizer abandonado. O internato antigo ficava numa zona ligeiramente mais alta, afastado do lago, com um corpo principal ondado e janelas altas de madeira descascada. O letreiro de metal, meio torto, ainda deixava ler num da antiga instituição, agora transformado num da casa de turismo rural. Uma mulher de idade avançada abriu a porta com um jogo de cheiro a madeira velha e sopa de legumes e limitou-se a acenar com a cabeça quando Laura se apresentou. Eis quartos no primeiro andar e salão para o pequeno almoço fica ao fundo do corredor. De precisarem de mais cobertores, estão no armário ao lado da antiga sala de música. Muito obrigada, vamos tentar não incomodar. Nesta casa não soube tipo modão, menina. Helena, a proprietária, falava com um sotaque afastado da região e os olhos claros, quase leitosos, examinavam Laura com uma insistência que não era apenas curiosidade. Se não me engana, não é verdade. A antiga aluna do internato que me falava. Isso já foi noutra vida, mas não ficou mesmo. Sentiu um arrepio que não vinha de frio e percebeu que aquela mulher não era apenas uma anfitriã, mas uma testemunha. A estar, com as mochilas pousadas no quarto e os equipamentos espalhados pelo chão, Miguel montava tripés e testava microfones enquanto Alda examinava o corredor comprido que levava ao andar baixo. Na parede, um relógio grande de madeira estava parado, com os ponteiros presos nas 2h17 e uma fina camada de pó cobria o vidro. Olha para isto, é quase demasiado perfeito para ser verdade. Se estivesse a funcionar, era mais útil. Não te queixes, o relógio parado numa hora estranha é metade da atmosfera num vídeo destes.
que este não se foi a mexer sozinho, tudo é. Ao lado do relógio, uma fotografia grande mostrava uma turma de crianças de uniforme, aliadas diante do edifício, com uma jovem professora no centro, segurando um livro junto ao peito. Em parte da fotografia a emoção estava manchada, como se a água tivesse corrido por ali, apagando os rostos de uma fila inteira de crianças. Miguel, aproxima um pouco a câmara desta fotografia, quero ter um plano de pormenor disto. A fila apagada ou cursor aqui nessa ideia. As duas coisas, porque acho que é aí que a história começa a falar. Ao ver de perto, Laura percebeu que alguém tinha traçado a lápis as iniciais e os apelidos de várias crianças e que na zona manchada as letras se dissolviam até se tornarem ilegíveis. O apelido da jovem professora, quase parado, repetia-se na etiqueta de um livro antigo, posado numa prateleira, como se os objetos daquela casa existissem a mirar-se uns aos outros. Pouco depois, Helena aceitou sentar-se numa cadeira do salão para uma entrevista, com a janela por trás dela a deixar ver ao longe o reflexo trêmulo da água. Helena, obrigada por aceitar falar connosco. Sei que nem todas as memórias são fáceis. Há memórias que não querem mesmo ser lembradas, mas também não aceitam ser encadas. Sinto a ouvir dizer que esta barragem trouxe progresso e luz, mas quase ninguém falava da aldeia que ficou por baixo. A escola onde a senhora estudava, todos conseguiam sair a tempo antes da água subir. Dizem que sim, que foi um acidente, uma chefe pentina, uma confusão de horários. Dizem muitas coisas quando não querem dizer a certa. O que a senhora se lembra de verdade, sem os diz que disse? Lembro-me do barulho da água, onde não devia haver água, e de nomes que já não consigo repetir sem tremer. Helena apertou as mãos no colo e por um momento os lábios dela moveram-se sem som, como se uma lista silenciosa estivesse a ser citada para dentro. Esses nomes eram colegas seus, não é? Eram crianças que deviam ter crescido, arranjado emprego, casado, escutido na fila do supermercado, feito queixas do calor nas noites de verão. Em vez disso ficaram presentes a todos e as paredes da escola, ou pelo menos é assim que eu os sinto. Foi por causa da barragem, não foi? Foi por causa de quem mandou na barragem, né? A palavra mandou pouso na mesa entre elas como uma pedra lançada a um lado, e Laura sentiu que as fundas daquela pedra chegavam ao apelido que ela carregava. Mais tarde, ao entardecer, Laura e Miguel dirigiram-se à pequena igreja que estava na parte alta da aldeia, onde um homem de batina simples colocava cadeiras em fila diante do altar. Não temos muita gente na missa de hoje, afinal quase toda a aldeia nova fica lá embaixo, junto à estrada. Não me queremos incomodar, padre. Só gostaríamos de ir fazer algumas perguntas para o nosso programa. Programa, sim, já me tinham falado de vídeos na internet. Dizem que agora as pessoas confessam mais ao crânio do que a Deus. Nosso canal conta histórias e às vezes, quando é possível, tenta pôr nomes onde só havia silêncio. Essa é uma intenção nova, mas perigosa, porque há silêncios que foram o único acordo possível entre os vivos. E entre os mortos, padre, houve algum acordo? Os mortos não assinam acordos, Nina, limitam-se a esperar. Tomás tinha o rosto hincado, e as mãos medosas de quem segurou muitas vezes coisas sagradas e coisas pesadas, e o olhar dele alternava entre a cruz do altar e o rosto de Laura. Minha marca é ligada à paróquia, não é, padre? Tudo é ligado à paróquia, à Câmara, à empresa da barragem, às famílias e ninguém queria partir as correntes. Na noite em que a água subiu, alguém ficou lá dentro. Os registros dizem que não e os registros são a memória oficial deste mundo. E a memória não oficial é que não foi escrita em papel timbrado? Essa memória pesa nos vamos quando tento dormir e às vezes ouço sem tocar à hora errada. Laura percebeu que, por trás das evasivas, havia uma culpa espessa, mas ainda não sabia se ele seria capaz de a transformar em palavras. De volta ao internato, com seu jato desfeito em nuvens pesadas e o vento a empurrar folhas pelo pátio, Miguel preparava a noite de gravação como um general silencioso. Vamos usar uma cama fixa no corredor, outra na sala de música e acho que devíamos pôr um gravador lá fora, virado para o lado. Concordo, e quero também um microfone junto ao relógio parado, mesmo embaixo dele. Se aquele relógio decidir voltar à vida, vamos ter o som guardado para sempre. Essa ideia é captar tudo o que mexer sozinho, tudo o que falar quando ninguém abre a boca. O luz escurecia rápido e as lâmpadas amareladas no teto lançavam sombras que inundavam os móveis, como se as mesas e cadeiras tivessem pernas a mais. A antiga sala de música, o piano dominava o espaço, com o verniz estalado e as teclas num degradê de branco sujos para amarelo, com dentes despedados.
Este piano vai dar uns planos lindos, mesmo que não faça um lick som. E se fizer, melhor ainda, desde que não tenhas ido para tocar. Uma estante baixa, quase encostada ao chão, guardava pias de pautas e cadernos e uma gaveta em cada lado encontrou um objeto que mudou o ritmo da noite. É um diário de capa gasta, com páginas amareladas e linhas de uma caligrafia firme e na primeira página lia-se um nome e uma data. Miguel, vem cá, acho que acabei de encontrar a voz de alguém que nunca teve microfone. Se for a lista das compras da cantina, vais ficar desiludida. Não parece lista de compras, parece um diário de professora. Junto ao diário, caída no fundo da gaveta, havia uma chave enferrujada, pesada, com um dente quebrado, como se visse que perdeu um traço. Aqui diz Inês Almeida e é da APE de 1972. É o primo da enchente da barragem, não é coincidência. És fazer a leitura disto em voz alta para o vídeo, ou que estás a resumir? Ele leu, mas não inteiro, pelo menos hoje, porque não sei quanto é que consigo aventar. Ao tocar as páginas, Laura sentiu um arrepio subir e o braço, e a tinta parecia mais fresca do que deveria ser, como se a palavra culpa nunca secasse completamente. Hoje tive de acalmar três que choravam por causa do barulho das obras e prometias que a água nunca subiria a pé aqui. Os engenheiros disseram ao par que o enchimento da Albufeira seria faseado e que teríamos semanas para sair com calma. Ouvi-nos porque não posso admitir o contrário, mas à noite, quando ouço os tons à luz, ouço outra coisa misturada com as máquinas. Laura lia em silêncio e na gravação pediria apoio a voz de Inês seria recriada, mas naquela noite quem ouvia aquelas frases era apenas ela, com Mirella a ajeitar a luz ao ar. Ela fala de crianças com mente de água, de promessas de segurança e de reuniões em que ela não podia entrar. É história habitual, não é? Dizem que está tudo controlado até deixar de estar. Só que aqui estamos a falar de uma escola cheia de crianças no caminho da água. Hoje o diretor mandou recolher as chaves de várias salas, incluindo a da torre onde o sino fica, disse que era por segurança, para ninguém brincar lá acima. Perguntei se podia ficar com a chave da sala de música, porque é o único lugar onde alguns deles conseguem esquecer o ruído lá fora. Ele hesitou, mas deixou, talvez porque eu insisti mais do que devia, talvez porque não tomou a minha insistência a sério. Ao ler essa parte, Laura levantou a chave encontrada na gaveta e percebeu que a ferrugem não tinha apagado completamente o desenho das letras gravadas no metal. A noite caiu por inteiro e o som do vento nos beirais misturava-se com o silêncio denso dentro do internato, como se o edifício estivesse a prender a respiração. Está na hora da vigília, vamos gravar a introdução principal no corredor, com o relógio ali ao fundo. Perfeito, quero que o relógio apareça bem no enquadramento, parado nas 2h17. Laura pressionou-se no meio do corredor, com o microfone preso ao casaco, e Miguel ajustou o foco até a moldura do relógio ficar levemente desfocada, como o alcançado. Esta noite estamos num antigo entamado de montanha, numa aldeia que perdeu metade de si debaixo de uma barragem. Atrás de mim está um relógio parado numa hora que ninguém aqui sabe explicar, e nas gavetas deste edifício encontrei o diário de uma professora que acreditava que tinha tempo para salvar os seus alunos. A minha família contou a história desta barragem como uma história de progresso e orgulho, mas nunca me falou da escola que ficou para trás. Neste dia vamos ouvir a versão do Giz, os documentos e também a versão de quem nunca chegou a ser ouvido. Enquanto Laura falava, a câmara captava um ruído quase imperceptível, o estalar seco, como o primeiro passo em um mecanismo enferrujado. Tens um som estranho aqui, parece metal a mexer. Se for o relógio, melhor ainda, desde que não caiam peças acima de mim. Miguel aproximou o microfone do relógio, mas os ponteiros continuavam imóveis, presos no mesmo minuto, como se estivessem colados por medo. Ainda assim, na gravação, mais tarde, o som repetido sugeria, como um batimento insistente, marcando uma passagem de tempo que ninguém via. Na sala de música, as luzes foram reduzidas ao mínimo e a claridade vinha sobretudo de uma pequena lâmpada colocada atrás do piano, desenhando a sombra do instrumento na parede oposta. Vamos ler um trecho do diário aqui dentro e deixar o travador apanhar tudo o que quiser acontecer. Eu vou ficar perto da porta, não prometo, mas porque alguém tem decidido que és expulsada. Ela sentou-se num banco de madeira, pôs o diário nas pernas e expirou fundo, como quem mergulha num ar de palavras. Eles cantam muitas vezes espontaneamente e inventam canções sem sentido enquanto olham para a janela. Uma delas repete o meu nome como se fosse o frame e às vezes tenho medo que seja uma forma de me prender aqui para sempre. Os homens da barragem dizem que vão abrir as comportas mais cedo do que estava previsto, mas garantem que nos vão avisar com tempo. Eu escrevo isto porque as palavras são a única coisa que sinto poder controlar, mas até as palavras tremem na minha mão quando ouço o sinal de luz. Enquanto ela lia,
A cama apanhava um detalhe que só se notaria depois. Ao ver o material, o reflexo do piano mostrava ligeiros movimentos de sombra que não correspondiam a nenhum dos dois. Ouviste isto? Houve um som estranho quando esta parte tossi. Foi o vento ou alguma coisa a dilatar com o frio. Não comece já. O meu trabalho é notar sons, mesmo quando não quero, e este não foi vento. O gravador registrou, por baixo da voz de Laura, um som longo, grave e distante, como uma vibração metálica atravessando água espessa. Mais tarde, já perto da meia-noite, decidiram fazer uma experiência mais direta, misturando a leitura do diário com perguntas abertas, como se procurassem uma resposta no mé. Vamos tentar uma coisa. Miguel, vou ler outra vez os nomes que aparecem aqui e depois faço perguntas em voz alta. Desde que te deixes claro no vídeo por se tu a ter essa ideia, eu só trago pelo som. Pousou o diário sobre o piano, abrindo quase no fim, onde a letra de Inês se tornava mais nervosa e inclinada, e sentiu o peso da chave enferrujada no bolso do casal. Pois escrevi os nomes deles para que alguém os leia um dia sem medo. São tantos e tão pequenos e no papel parecem linhas frágeis que qualquer gota de água pode apagar. Ora passou os olhos pela lista e percebeu que algumas linhas estavam viscas por cima, como se alguém tivesse tentado esconder parte da turma. Vou ler alguns destes nomes em voz alta para que não fiquem só no papel. Se alguém estiver a ouvir neste edifício ou debaixo d'água, saiba que ele não quer explodir ver as feridas, só quer reconhecer que existiam. Ela inspirou fundo e começou a dizer em voz alta apelidos e primeiros nomes, um a seguir ao outro, em ritmo lento, quase cerimonial. Na gravação, esse momento ficou marcado por pequenas interferências, micro falhas em que a voz de Laura parecia ser engolida por algo úmido. Ou falhas no sinal quando disseste estes 3 nomes aqui. Os que estavam riscados no diário. Exatamente, é como se o sol tivesse passado por dentro de água antes dos fogos. Ora sentiu um nó na garganta e pela primeira vez a ideia de que algo ou alguém poderia estar a reagir às palavras deixou de ser um conceito abstrato. Se alguém aqui que não quis direito à sua história, pode usar a minha voz durante alguns segundos. Eu vou fazer uma pergunta e depois vou ficar em silêncio, e quem quiser pode tentar responder. Ela pousou a mão sobre a capa do diário, como se fosse um microfone invisível, e formulou a pergunta com cuidado. Na noite em que a água subiu, alguém trancou estas portas de propósito. O silêncio que se foi tão completo que o som do próprio sangue nos ouvidos dela pareceu um intruso, e Miguel sentiu os pelos dos braços levantarem-se sem vento. Na gravação, mais tarde, ao aumentar o volume, seria possível ouvir, muito ao fundo, uma sequência de sons que lembrava sílabas infantis, repetindo a mesma palavra com insistência. A palavra não era um nome de criança, é um apelido de adulto, o mesmo apelido que constava nos diplomas pendurados em casa dos pais Flower. Ouviste? Repete-se aqui, é o que eu apelido, vi várias vezes, como se fosse um frão. Não pode ser. Certeza que é o cérebro a tentar organizar ruído. Talvez, mas o microfone não tem cérebro e mesmo assim gravou este padrão. Ava sentiu o chão firme sob os pés parecer menos sólido, como se toda a casa estivesse construída sobre uma mentira prestes a ceder. Depois da experiência na sala de música, decidiram interromper as gravações por alguns minutos, mas foi nesse intervalo, longe da câmara, que aconteceu uma das cenas mais secretas e decisivas. Ana voltou ao quarto, abriu a mala e tirou uma fotografia antiga do avô diante da barragem ainda em construção, algo que carregara como amuleto e como peso. Sabias alguma coisa e mesmo assim subiste para a câmara como se tudo estivesse em ordem. Ela falou baixinho para a fotografia, mas as palavras tinham a tonalidade de uma acusação formal, como se aquela imagem pudesse ser sentada num banco de ferros. Enquanto isso, no piso inferior, Helena caminhava devagar pelo corredor, olhando o relógio parado, e fez uma coisa que não fazia há muitos anos. Aproximou-se e tocou no vidro com a ponta dos dedos. Ainda te lembras da hora, não é? Mesmo que ninguém queira falar dela. O palco dela deixou um rastro mirado no pó, como se as mãos tivessem vindo da água e não da cozinha. Eles vieram buscar a minha entrevista, mas não sabem que já andam a ser entrevistados pela casa toda. Helena afastou-se antes de Laura e Miguel regressarem, e o corredor voltou a parecer um cicamento, à espera de câmaras. Pouco depois, Laura decidiu procurar para Tomás de novo, desta vez não como simples entrevistadora, mas como meta de alguém envolvido no passado da barragem. Adam, posso falar consigo sem microfones, sem câmaras, só nós os dois. Quando alguém me pede isso é porque a conversa não é para ficar gravada, mas Deus ouve de qualquer modo. Eu talvez, mas eu também preciso de ouvir, porque descobri o meu apelido escrito no diário da professora que me veio aqui.
Descobriste tarde, mas não tarde demais para ficar calada. Não quero ficar calada, não depois de ter ouvido crianças a repetir o meu apelido na gravação. A nós que pesam em várias gerações e o teu não é exceção, por isso pensa bem antes de o atirares à água como uma pedra. A conversa prolongou-se, culpado a confessar pedaços de verdade como quem vende pequenos objetos numa feira clandestina. O teu avô era um homem de cálculos e praças, desenvolvido em gráficos, não em pessoas. Quando percebeu que o enchimento ia ser antecipado, achou que as ordens eram claras, mas também achou que a escola ia sair a tempo. Houve alguém, ou vários, que assinaram papéis a dizer que as crianças tinham sido evacuadas, mesmo sem terem feito. Eu ouvi um sino tocar naquela noite, ouvi gritos e pancadas em janelas e rezei para que fosse um sonho, e continuei a rezar durante décadas para nunca mais ouvir aquele som. E agora, quando o nível desce e o sino volta a aparecer, o que é que houve, padres? Ouço mais do que o sino, ouço um coro de perguntas que nunca consigo responder sem sentir água na garganta. Ao fechar ao internato, Lava sentia duas forças contrárias dentro de si, a vontade de proteger a memória familiar e a necessidade de dar um fim digno aos nãos aparentes. Miguel, precisamos de ir até à Porrocina amanhã ao amanhecer, enquanto o nível da água estiver mesmo no mínimo. És gravar dentro da torre meio submersa, com cordas, coletes e tudo isso. É ler-os não lá dentro, diante do sino, e dizer em voz alta que assinam os papéis que os apararam. Sabes que isso não é só espiritualmente arriscado, é fisicamente arriscado, mas imagino que seja o ponto alto por vídeo. O acordo entre eles não é apenas profissional, era uma espécie de pacto, e nenhum dos dois disse em voz alta o receio de que a barragem quisesse equilibrar contas com quem usasse invocar o passado. A última parte da noite foi usada para preparar o que aconteceria na manhã seguinte, mas ainda faltava um momento decisivo, a leitura final do diário no quarto, com a chave pousada ao alto. Vou tentar ler o último trecho com a tua voz na minha cabeça, Inês, e se eu me enganar, corrige-me com poderes. Pois disseram-me que amanhã talvez possamos sair com as crianças, mas falaram como se fosse uma autorização e não uma obrigação. O engenheiro-chefe assegurou que o enchimento principal será adiado e o padre repetiu isso na missa como se fosse uma promessa divina. Mesmo assim, o sino tocou horas estranhas e as crianças olharam para mim à espera de uma garantia que eu já não sei dar. Se alguém encontrar estas páginas no futuro em que a água já tenha subido e descido muitas vezes, peço que leiam os nomes deles em voz alta em vez de usar por mim. As palavras finais do diário pareciam uma instrução direta para o Ala, um guião escrito décadas antes dela nascer. A madrugada aproximava-se quando eles finalmente apagaram as luzes e tentaram descansar algumas horas, mas o som de Lala foi povoado por imagens fragmentadas. Via a sala de música a encher-se lentamente de água, cadeiras a flutuar, caremas a dissolverem-se em linhas azuis e as crianças imóveis, como se esperassem uma autorização que nunca vinha. No sono, o avô aparecia à porta com um capacete na mão e um sorriso orgulhoso e atrás do Linhas segurava a chave, indeciso entre abrir a porta e trancar o passado. Quando o despertador tocou pouco antes do amanhecer, um frio cortante entrava pelas freixas das janelas e a névoa sobre o lago parecia um segundo lençol de água levantado do espelho principal. Acho que ainda podemos chegar à torre antes de a água começar a subir outra vez, mas precisamos de nos despachar. Tenho um diário, a chave e o gravador e trouxe também a fotografia da turma e a do meu avô. Dá-se um ritual completo, com oferendas e tudo. Não é um ritual, é um pedido de desculpa e um registro de prova. Um pequeno barco de madeira, guiado por um homem calado e olhar desconfiado, levou-os até perto da torre que emergia da água como um dente antigo. A pedra da torre estava coberta de lolo e marcas de variações de nível e as janelas sem vidro deixavam ver o interior escuro como a boca de um poço. Vou ficar na entrada com a câmara e o cabo de segurança e tu não vais aventurar-te para o lado de onde eu te puder puxar. Prometo que não vou desafiar as leis da física, só as da memória. Ora calçou o colete, prendeu o cabo à cintura e sentiu a chave fria na mão, pesando mais do que o metal justificava. Dentro da torre, o ar era úmido e cheirava a pedra molhada e a ferro, e cada passo de Laura produzia um som batido, quase moído pelo espaço. Numa das paredes, semi-oculta por musgo, encontrou uma pequena porta de madeira forçada por ferros e a fechadura velha parecia ter a mesma forma da chão. Se isto abrir, vamos entrar num lugar onde ninguém entra há décadas. A chave girou com persistência e depois cedeu e a porta abriu-se com um lamento baixo que quebrou na estrutura da torre. Do outro lado havia uma pequena câmara onde o sino pendia ainda, torto, preso por correntes enferrujadas, e o chão inclinava-se ligeiramente para o lado onde a água quase tocava a base.
O nível do lago naquela manhã deixava exposta parte da câmara, mas a linha de umidade nas paredes mostrava que muitas vezes aquele espaço ficava completamente submerso. Aqui vamos ler os nomes. Laura colocou o gravador sobre uma pedra, pôs o diário aberto junto ao pé do sim e segurou a fotografia da turma numa mão e a Dulva na outra. Seja quem for que vocês, de um lado ou do outro da água, eu venho aqui como alguém que dou um apelido e não como alguém que assinou nada. Mesmo assim, aceito parte do peso do que aconteceu passo por mim e por isso vou dizer os vossos nomes em voz alta e o nome dele também na mesma expressão. A voz dela ecoou de forma estranha na câmara, como se o espaço devolvesse fragmentos de sílabas, desfazendo e recompondo o discurso. Laura começou a ler a lista de nomes do diário devagar, com respeito, pausadamente a cada um como se esperasse um gesto invisível de reconhecimento. O gravador registrou não só a voz dela, mas também um som fundo que parecia crescer a cada nome, uma mistura de água a mover-se e de respirações múltiplas. Quando ela chegou aos nomes que estavam riscados, a voz falhou por um instante, não por emoção, mas como se alguém tivesse colocado uma mão fria na garganta dele. Ainda assim, ela insistiu e repetiu esses nomes 2 vezes, até a própria língua se habituar a pronunciar aquilo que tinha sido apagado. Agora vou dizer o nome do homem que desenhou esta barragem, o homem que aparece em todas as fotografias da minha infância como exemplo de sucesso. Ele era o meu avô e o apelido dele é o mesmo que o meu, por isso quando ela alçou esse nome, ela alçou também a mim. Ela pronunciou o apelido com clareza e nesse momento o sim mexeu ligeiramente, sem vento visível, produzindo um som breve e profundo que atravessou o corpo dela como bola. A água, que até então se mantivera quieta à entrada da câmara, começou a mover-se em círculos pequenos, como se algo se tivesse levantado do fogo. Ada sentiu o frio subir pelos tornozelos quando a água tocou o chão inclinado e avançou alguns centímetros para dentro da câmara. Laura, a água está a subir mais depressa do que viemos. Fala comigo. Ainda não terminamos. Eles esperaram décadas. Podem esperar mais alguns segundos. A teimosia dela tinha tanto coragem como de imprudência, mas os olhos brilhavam com uma espécie de lucidez que só aparece quando uma decisão já foi tomada. Não posso devolver-vos a vida, nem sequer o que aconteceu, mas posso prometer, a partir de hoje, sendo que o meu canal contar uma história, vai carregar também um pouco da vossa. Se precisarem de alguém para dizer os vossos nomes em voz alta frente a uma câmara, podem usar a minha voz. As palavras mal saíam da boca dela e algo mudou na ressonância da câmara, como se o espaço aceitasse esse pacto com uma gravidade antiga. A água avançou mais um pouco, subiu pelos tornozelos até chegar às canelas, e ficou gelada e densa, dificultando o movimento, como se estivesse cheia de mãozinhas invisíveis. Ela sentiu uma pressão forte ao nível do peito, não física, mas emocional, como se várias expectativas antigas se tenderassem naquele momento. Se for preciso, levo o vosso silêncio comigo, mas não vou deixar que vos continue a chamar acidente, azar ou estria de uma professora. O sim mexeu de novo, desta vez tocando um som mais prolongado, e Alda teve de se agarrar a uma saliência na parede para se equilibrar quando a água chegou à altura dos joelhos. Laura, é agora que eu digo que isto é loucura e começo a puxar para cima, ou ainda queres mais? Só mais uma frase e depois prometo que me deixe puxar. Ela levantou a fotografia do avô à altura dos olhos e durante um segundo o reflexo do metal sim mostrou as 2 imagens lado a lado, a turma e o engenheiro, como se partilhassem o mesmo enquadramento. Em nome dos que assinaram sem ver, dos que mandaram sem ouvir e dos que fugiram sem voltar a olhar para trás, peço-vos que me deixem mostrar ao mundo o que aconteceu aqui. Se tiver que carregar este apelido como uma marca, que seja pelo menos uma marca que não esconda os mortos. Ao terminar a frase, a sensação de pressão na água diminuiu ligeiramente e a superfície começou a agitar-se como se várias presenças recuassem ao mesmo tempo. Miguel, do lado de fora, sentiu o cabo de segurança a funchar e aproveitou para puxar Laura de volta, ajudado pelo dia do barco, que murmurava orações secretas. Nunca mais te deixes convencer-me a filmar dentro de uma torre semi-submersa, fica já a saber. Se o vídeo ficar bom, vais-me dar de ideias. Se ficarmos vivos, já me vou por satisfeito. Ao olhar para trás, enquanto o barco se afastava, Laura viu a torre parecer mais pesada, como se algo se tivesse acumulado de novo lá dentro, mas sem mesmo desfardiantes. De volta ao internato, o resto do dia foi consumido por visões de material, cópias de segurança e tentativas de compreender o que a técnica não conseguia explicar. Alguns ficheiros de áudio estão corrompidos, sobretudo nas partes em que leste os nomes riscados. Um que fumo, silêncio, já, destruição. Não mistura tudo, há segmentos em que o programa diz que o ficheiro está vazio, mas o também nem diz que não é zero. A frustração misturava-se com a sensação estranha de que o próprio sistema se recusava a armazenar certas frases.
Na sala de música, o piano mantinha-se calado, mas o diário de Inês parecia quase respirar sobre a mesa, com a capa ligeiramente arqueada até o tendo. Não sei se devo levar este diário comigo ou deixá-lo aqui como parte da casa. Os livros que tiveram uma tragédia não pertencem ao lugar onde ela aconteceu, pertencem a quem ainda se lembra de ler. Se o deixas aqui, arriscas-te a que outra geração o encontres e talvez essa não saiba o que fazer com ele. E se eu levar, arrisco-me a ter estes nomes a falar comigo todas as noites. Talvez seja isso mesmo que eles querem. Helena aproximou-se da janela e olhou para lá, agora mais calmo, com a torre meio escondida pela neve leve que começava a subir. Durante anos falámos da barragem como se fosse apenas uma paisagem nova, com fotografias bonitas ao pôr do sol. Ninguém queria falar da sala dela alagada, dos cadernos a boiar, das carteiras que nunca mais foram ocupadas. Trizemos conta que a rua é limpa, esquecemos que por baixo dela há um chão que nunca secou. Ana percebeu que aquela mulher, que passou a infância e a vinha-se naquele lugar, estava a entregar-lhe uma responsabilidade que ia muito para além de um vídeo. Na viagem de regresso a casa, estradas abaixo, barragem atrás, Lana sentiu o peso do diário na mochila como se transportasse uma pedra envolta em papel. Já pensaste na reação da tua família se publicares este vídeo como estás a planear? Acho que nunca me perdoarão. Se não publicares, Acho que eu é que nunca me vou perdoar. A escolha dela não era entre fantasma e paz, era entre dois tipos diferentes de assombração. Dias depois, no pequeno estúdio onde costumava gravar as introduções dos vídeos, Lana passou horas em frente ao computador, tentando montar uma narrativa que fosse honesta sem ser pessoal. Pouco teve de desfocar vozes, ocultar apelidos e ao mesmo tempo deixar pistas suficientes para que ninguém ache que isto é apenas uma lenda. O programa de edição parecia colaborar e resistir alternadamente, guardando alguns clipes sem problemas e bloqueando em outros sempre nos mesmos segundos. A certa altura, quando ela tentava exportar a parte da gravação dentro da torre, o ecrã congelou numa imagem em que o flex de lado metal do sim se parecia demasiado com o rosto de Inês. No vídeo final, que gerias ao ver, o resultado foi um compromisso entre o que os mortos pareciam permitir e o que os vivos podiam suportar ver. Neste momento, ao veres este vídeo, há muitas coisas que não consegues ouvir, não porque eu não tenha tentado, mas porque os cheiros voltaram vazios. Ainda assim, os nomes que consegui dizer uma vez continuam na minha cabeça e eu não vou deixá-los desaparecer de novo. Ela decidiu incluir no fim do vídeo não uma lista completa, que não tinha, mas um convite aberto a quem tivesse histórias semelhantes sobre barragens, aldeias submersas e escolas esquecidas. Quando o vídeo foi finalmente publicado no canal Histórias de Fantasmas Curtas, o contador de visualizações começou a subir mais depressa do que o habitual, como se alguém estivesse a partilhar o link em lugares invisíveis. Nos primeiros minutos, os comentários apareceram tímidos, com elogios ao ambiente, à fotografia e à coragem de entrar numa torre semi-submersa. Depois começaram a surgir mensagens de outra natureza, de pessoas que diziam ter ouvido coisas que Laura sabia não estarem na linha sonora final. Uma pessoa escreveu que ouviu claramente uma voz infantil a repetir o apelido de Laura 3 vezes, mesmo na parte em que o áudio aparecia na linha de tempo como um cimento vazio. Outra pessoa dizia que, ao pausar na imagem do relógio parado nas 2h17, via a voz de crianças refletidos no vídeo, costos que não constavam da filmagem original. Houve também quem escrevesse que, desde que viu o vídeo, passou a sonhar com uma sala de aula alagada, mesmo nunca tendo vivido perto de uma barragem. Alguns comentários vinham de contas recém-criadas, com fotografias de perfil simples, e limitavam-se a escrever frases breves. Eram frases como "não te esqueças do veste", "ainda faltam nomes" ou "lê mais alto, por favor". Ana lia os comentários de madrugada, sentindo a mesma mistura de medo e responsabilidade que sentira dentro da torre, e tinha dificuldade em decidir se aqueles perfis eram apenas espectadores impressionáveis ou algo mais. Numa noite em que a chuva batia devagar na janela do estúdio, ela sentou-se diante do microfone, não para gravar um novo episódio, mas para falar apenas com quem tivesse ficado até ao fim daquela história. Chegaste até aqui, quero agradecer por teres deixado que estas vozes te acompanhassem até ao fim. Se o vídeo te tocou de alguma forma, se sentiste frio ao ouvir certos nomes, ou calor ao perceber certas culpas, deixa um comentário a contar o que sentiste. Os teus comentários ajudam estes apps a chegarem mais longe e ajudam o algoritmo a perceber que as histórias comecem a ser ouvidas mesmo quando incomodam. Se quiseres apoiar o nosso trabalho e ajudar-nos a voltar a lugares onde a silêncio pesa mais do que o solo, podes usar o código CARE que aparece no canto inferior direito do ecrã ou o link na descrição do vídeo.
Nesse link encontras também outras histórias de fantasmas, noutros lugares e com outras vozes, de séries completamente diferentes desta, mas que partilham o mesmo desejo de ouvir o que ficou por dizer. Se ainda não o fizeste, subscreve o canal Histórias de Fantasmas Curtas, ativa as notificações e partilha este vídeo com quem sabe que vai respeitar estas memórias. Despede-se de Lauda e espero que nos possamos encontrar no próximo episódio para outra história, outra noite e talvez mais alguns nomes que se recusou a desaparecer.